a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite para cultuar junto com os irmãos. Feliz porque o Senhor é bom e o Senhor ele tem nos, até aqui tem nos sustentado, né? O Senhor tem nos guardado, o Senhor ele tem nos abençoado. E se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Mas a graça do Senhor nos alcançou, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Nós estamos numa campanha, sobre salvação. Glória a Deus. Quero ler o texto da Bíblia Sagrada. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Meu Deus, aleluia. No Evangelho de João, capítulo de número 18. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança, pastora, aos obreiros dessa casa. Deus é bom. Evangelho de João, capítulo de número 18. Eu vou ser muito breve para não te cansar muito. Evangelho de João, capítulo de número 18. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 12. Diz assim: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Esse versículo é muito importante para que você entenda a mensagem que o Senhor quer trazer ao teu coração nessa noite. Eu vou ler de novo o versículo 18. Diz assim: Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas. Brasas. Eu gostaria que você cravasse na sua mente essa palavra, brasas. E se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote
parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, que é poderoso, Senhor, possa falar aos nossos corações. Senhor, que toda a carne se caia agora, Senhor, no teu santo tempo. Senhor, e que só o teu Espírito tenha liberdade de falar, Senhor. Que a tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado, Senhor, para o qual está sendo enviada nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que crê pode se sentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Essa palavra que eu li agora, esse texto, ele fala acerca da última noite de Jesus aqui na terra. E alguns capítulos antes, Jesus ele se reúne com seus discípulos e ele vai falar e aplicar uma profecia que está no livro de Zacarias, no capítulo de número 13 e o versículo de número 7, que diz assim, não precisa você abrir a sua Bíblia, está escrito assim em Zacarias 13, 7: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Nessa última noite, Jesus ele está conversando com os seus discípulos e ele está explicando para os discípulos que ele tinha que partir, que ele tinha que morrer. E numa dessas conversas, nessa conversa, Pedro se levanta. Jesus está dizendo para os discípulos assim: olha, ainda essa noite, todos vocês vão se escandalizar em mim. Todos vocês vão ficar escandalizados. E aí Pedro, ele tinha um temperamento forte. Pedro, ele se destacava entre os outros. E aí ele vai dizer assim: Senhor, ainda que todos os outros discípulos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Meu Deus. Senhor, ainda que todos os outros discípulos fujam, eu vou até a cruz contigo. Ainda que todos os outros discípulos vão embora, eu vou até o final. Eu vou ficar contigo até a última hora. Eu vou ser fiel a ti, Jesus. Era isso que Pedro estava dizendo. Senhor, não importa o que vier, não importa as circunstâncias que eu tiver que passar com o Senhor, eu vou até o final. Não importa se o Senhor vai para a cruz, eu vou para a cruz junto com o Senhor. E Jesus, conhecendo muito bem o ego de Pedro, ele olha para Pedro e diz: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Pedro, ainda essa noite você vai me desamparar. Ainda essa noite você vai me deixar. E ainda Pedro, ele continua dizendo: Senhor, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Não parece com a gente? Parece com a nossa vida esse texto? Porque nós louvamos, cantamos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu nunca te deixarei. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu nunca vou te abandonar. Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou largar o Senhor, eu nunca vou deixar de te servir. Parece com a nossa vida? Eu nunca vou te abandonar, Senhor. E aí o Senhor olhando lá de cima: então espera aí, não dá só um ventinho, coisa pouca, um ventinho fraquinho, e a gente já se abala e diz: Senhor, ó vida, ó céus. Para quem? Para a igreja. Para quem todas as quinta-feiras, terça-feiras ouviu o pastor Edson pregar? Para quê? Não muda nada na minha vida. Por causa de um ventinho que balançou o teu barco.
coisa pouca. Foi a mesma coisa com Pedro. Pedro disse: Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou ir até a cruz contigo. Que mentira! Vai nada. A primeira provinha que veio, ele bateu perna para quem te quer. É assim na nossa vida. Quando a enfermidade bate na tua porta, você continua sendo fiel a Deus? Quando a porta de emprego se fecha, você continua sendo fiel a Deus? Meu Deus. Quando as coisas ruins batem na tua porta, você continua sendo fiel ao Senhor? Porque o evangelho que eu aprendi na Bíblia não é um evangelho de flores, não é um evangelho só de rosas, é um evangelho de espinhos, de sofrimento, de dor. A cruz, ela fala de dor, ela fala de morte. O evangelho não é de flores. Jesus, ele não prometeu para ninguém casa, carro, chave de casa, não. O que ele prometeu foi uma cruz. Pega a tua cruz e siga-me. E a cruz, ela fala de morte, ela fala de renúncia, ela fala de dor, ela fala de luta. É disso que a cruz fala. E nós estamos acostumados a um evangelho fraco, de palavras de autoajuda, que levante o teu ego, que diz que você vai vencer, que você vai ter vitória, que diz que vai tudo bem, que você vai cantar do outro lado. Mas se você não cantar do outro lado, e aí, como é que fica? Vai largar o Senhor? Vai abandonar tudo? O evangelho é de cruz, e cruz fala de renúncia, fala de renunciar à tua vida, fala de renunciar aos teus prazeres. A cruz fala de renunciar à tua vida por completo. É isso que é a cruz. É isso que é a cruz. E ele disse: quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus não é fácil. Ser crente aqui na igreja é muito fácil. Estar com o microfone na mão pregando aqui é muito fácil. É muito fácil você me olhar, estou falando de mim. É muito fácil você me olhar aqui e falar: não, o pastor é crente. É muito fácil. Eu vestir um terno, uma roupa e vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e falar que sou crente é fácil demais. Mas quem sabe que eu sou crente mesmo, se eu sou crente mesmo, é minha casa, é minha família, é a tua esposa, é o teu marido, é os teus filhos. Será que você usa esse gogó santo que você tem aqui da mesma forma quando você está na sua casa? Ou as palavras que você usa na tua casa é totalmente diferente das palavras que você usa quando você está na igreja? Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos aqui vai dizer que Pedro bateu no peito e disse: Senhor, eu vou te seguir até o fim. Eu vou ir até o final, eu não vou te abandonar. Jesus foi para a cruz. Jesus, ele foi preso no Getsemane naquela noite. Soldados romanos vieram, prenderam Jesus. Nós conhecemos muito bem a história. No Getsemane os discípulos fugiram. Eles fugiram. Jesus foi levado preso para a casa de Anás e Caifás. João era conhecido do sumo sacerdote. No texto que nós lemos aqui, diz que João, ele entra na sala onde Jesus estava sendo julgado. E Pedro ficou do lado de fora. E a Bíblia diz assim que João, ele sai, conversa com a mulher que estava na porta e traz Pedro para dentro. E Pedro está ali de longe, olhando Jesus sendo julgado. E a Bíblia diz que naquela noite fazia frio. Pedro estava ali fora. No texto que nós lemos diz que eles acenderam brasas. Ele estava ali se aquentando junto com os servos dos sumos sacerdotes. E Jesus estava sendo julgado. E da onde Pedro estava, ele conseguia ver Jesus.
Ele conseguia ver Jesus de longe. E a Bíblia vai dizer assim que aqueles homens, eles começam a interrogar Jesus. E Jesus vai dialogar com eles dizendo assim: olha, eu sempre preguei abertamente. Eu sempre falei nas sinagogas. Eu sempre preguei nas praças, nas ruas. Pergunta lá para o povo, porque eles sabem o que eu preguei. E a Bíblia diz que nessa hora um dos soldados bate em Jesus. E Pedro está de longe olhando, vendo tudo aquilo. Ele está olhando o seu Senhor sendo julgado, apanhando, e ele não pode fazer nada. Pedro, que há minutos atrás, algumas horas atrás, ele estava sendo ministrado por Jesus, e ele batia no peito dizendo: Senhor, se eu tiver que morrer contigo, eu vou até o fim. Mas agora ele está sentado em uma roda de pessoas, olhando Jesus sendo castigado, e ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E a Bíblia diz assim que um dos servos chega até Pedro e diz assim: olha, você também é um deles. Você é um deles. Eu te conheço. Você andava com Jesus. E ele vai olhar e dizer: não, eu não andava com esse homem, eu não conheço, eu não sei quem ele é. Porque na hora do aperto, muitos de nós voltamos para trás e dizemos: não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é. Mas no momento da bênção, no momento de estar no momento bom, em comunhão, nós batemos no peito e dizemos: não, eu conheço ele sim, eu vou até o final. Mas na hora que o calo aperta, nós olhamos para a cruz e dizemos: não, eu não quero essa cruz, eu não conheço ele. Meu Deus! Eterno Todo-Poderoso. Pedro negou Jesus uma vez. A história continua, a Bíblia diz ali que um outro servo viu a Pedro e diz: olha, você também faz parte dessa turma de crente. Você também estava na igreja junto com ele. Pedro olha e diz: não, eu não conheço ele. Eu não sei quem ele é. Eu nunca o vi. Uma outra serva chega até ele e diz: olha, eu conheço você, você faz parte da turma de Jesus. E ele diz: eu não conheço esse homem, eu nunca vi. E o texto diz que ele começa a espraguejar, a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem, eu não conheço ele. Nesse momento aqui, o texto bíblico, os textos bíblicos, Pedro ele some, Pedro não aparece mais. Depois desse texto, Pedro não aparece mais. E aí Jesus vai enfrentar todo o processo. E Pedro não estava lá. Jesus ele vai para a Via Dolorosa. Jesus ele vai para o açoite romano. Jesus ele vai para a cruz. Pedro não estava lá. Aquele que bateu no peito e disse: eu vou contigo até a morte. Na hora mais difícil de Jesus, ele não estava. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos. Pedro viu Jesus curar. Pedro viu Jesus fazer milagres. Pedro, ele viu, ele foi testemunha ocular. Ele viu, ninguém contou para ele viu Jesus ressuscitar pessoas. Jesus chegando na porta de um túmulo e dando um grito: Lázaro, sai para fora. Meu Deus! E o Lázaro saindo todo enfaixado. Pedro viu. Ninguém contou para Pedro. Pedro viu. Pedro viu a pesca maravilhosa. Jesus dizendo para ele: Pedro, volta para o mar. Lança a tua rede do lado direito. E Pedro volta, e quando ele lança a rede, puxa, a rede está cheia de peixes. Ninguém contou para Pedro. Pedro viu. Pedro viveu. Pedro viu Jesus indo de encontro a um funeral, a uma marcha fúnebre. E quando aquela marcha fúnebre, pessoas chorando, se encontra com Jesus, Jesus toca no esquife, toca no caixão, e o menino se levanta. Pedro viu, ninguém contou para ele. Pedro viu. Numa festa de casamento,
Pedro viu, ninguém falou, Jesus transformando água em vinho, água em vinho. Pedro viu os servos enchendo aquelas talhas com água, mas quando aquelas talhas saem de perto de Jesus, não era mais água, era vinho. Ninguém contou para ele. Ele viu. Ele viu. Aleluia. Ele viu tudo isso. Mas mesmo assim, não conseguiu permanecer fiel. Interessante isso. Um homem que estava 3 anos com Jesus, andando, vendo Jesus fazer grandes milagres, grandes coisas, mas era um camarada que não se converteu. Ele via Jesus fazendo, mas ainda ele não tinha o coração convertido ao Senhor. E novamente essa história parece com a minha vida, parece com você também, porque nós insistimos em vir para a igreja, nós falamos que conhecemos Jesus, nós falamos que somos crentes, nós falamos que somos cristãos, falamos que conhecemos Jesus, que oramos, que buscamos ao Senhor, que estamos lado a lado com Ele. Mas muitas vezes na hora da prova e da luta não conseguimos permanecer fiel. Nós dizemos: eu não conheço. Quem nunca perguntou: cadê Deus na minha vida? Cadê Deus agora? Pedro, ele estava nesse dilema. Ele negou Jesus, o galo cantou. O canto do galo, eu não quero entrar aqui no mérito teológico, se foi o galo que cantou, se foi as tropas romanas que trocaram de turno. Vamos colocar aqui que foi um galo que cantou. O galo cantou, e talvez o som do canto do galo, porque já era de manhã, o julgamento de Jesus se deu na madrugada. Quando o galo canta pela manhã, pela 3ª vez Pedro tinha negado. E ele lembra de Jesus falando para ele: olha, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Quando ele nega pela 3ª vez o galo canta, ele lembra da palavra de Jesus. E aí a mente de Pedro começa a virar. Pedro, ele some do texto bíblico. Jesus, ele passa todo esse período sozinho. Jesus vai para a cruz sozinho. E Pedro, aonde está Pedro nessa hora? Pedro, ele está voltando para Galileia. Pedro está voltando frustrado para Galileia, talvez de cabeça baixa, deprimido, oprimido, Satanás tripudiando na mente dele, bagunçando a mente de Pedro, acusando ele, dizendo: você negou o seu Senhor. E agora, Pedro, o que vai ser de você? Você negou o teu mestre, e agora, Pedro, o que vai ser de você? Pedro, você negou, e agora? Eu fico imaginando a mente de Pedro, ele voltando naquela caminhada para Galileia, e ele pensando: eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter negado o meu Jesus, eu poderia ter ido com ele até o final, mas eu fui um covarde, eu fui um frouxo, eu fui um fraco, eu não poderia ter negado ele, eu poderia ter estado com ele até o final, mas eu não consegui, eu não encontrei força. E Pedro, ele está voltando, pensando: por que ele negou Jesus? Talvez Pedro, ele ficou pensando nos milagres que ele viu. Talvez Pedro ficou pensando nos 3 anos de trajetória que ele passou com Jesus, os mortos ressuscitando, os paralíticos andando. Mas agora o seu Senhor estava morto. Mas agora o seu Senhor estava numa cruz. E talvez para Pedro a esperança tinha acabado.
Talvez Pedro ele colocou todas as suas expectativas em Jesus, mas Jesus foi para a cruz, Jesus morreu. Pedro, como um bom judeu, eu acredito que Pedro esperava um Jesus, um Messias forte, um Messias guerreiro, um Messias que ia libertar os judeus. Mas Jesus veio montado num jumentinho. Jesus veio com toda a simplicidade. A guerra de Jesus não era física, era uma guerra espiritual. E Pedro não entendia isso, os discípulos não entendiam. E Pedro ele volta aquele caminho todo. Passa-se a sexta-feira. Jesus está na cruz, Pedro não estava lá. Tiram o corpo de Jesus, colocam num túmulo. Sábado o dia inteiro. Pedro não estava lá. Pedro não estava. Domingo pela manhã, logo cedinho, Jesus ressuscita, dá um pulo da sepultura. Aleluia. Ele dá um pulo da sepultura, dá um dado. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? A sepultura não pôde segurar ele. Glória a Deus, aleluia. A sepultura não segurou Jesus. Jesus levanta da sepultura, levanta da morte. E a Bíblia diz assim que, passado o sábado pela manhã, olha o que diz Marcos. Marcos capítulo 16, versículo de número 1. Diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma pedra, vestido de uma roupa comprida, branca. E ficaram espantados. E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e era muito grande. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos, presta atenção. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E assim, e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam ninguém, porque temiam. O versículo de número 7 vai dizer assim: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Ora, Pedro não era discípulo? Pedro também era discípulo. Mas por que esse anjo que está ali, ou o próprio Jesus que estava ali, diz aos discípulos e a Pedro? Por que esse carinho, essa atenção tão especial com Pedro? Meu Deus! Por que Jesus ele tem esse carinho todo especial com Pedro? Vai, diz aos discípulos e a Pedro, que eu vou junto com eles para Galileia. Jesus conhecia Pedro. Aleluia! Jesus sabia da depressão que Pedro estava se afundando. Meu Deus! Jesus sabia do sofrimento de Pedro, da angústia que estava no coração dele. Por isso Jesus vai dizer para aquelas mulheres: olha, vai, diz aos discípulos e diz especialmente a Pedro, que eu vou junto com ele para Galileia, e lá eu o encontrarei. Meu Deus! João capítulo de número 21, está escrito assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles:
também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois que já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram da terra, viram ali o quê? Brasas. Meu Deus. E um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Olha só o carinho de Jesus com Pedro. Por que no começo da leitura eu pedi para você anotar na sua mente ou na sua Bíblia a palavra brasa? Essa palavra brasa, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. No texto em que Pedro estava se aquentando com os servos do sumo sacerdote, onde ele nega a Jesus. E agora a palavra brasas, ela vai aparecer de novo aqui nesse texto. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Já era domingo pela manhã. Jesus já tinha ressuscitado. Eles estavam pescando. Pedro tinha voltado para os seus antigos afazeres. E a Bíblia vai dizer aqui no texto que nós lemos que Pedro tentou pescar, não pegou nada. E Jesus estava na praia, com brasas acesas. Tinha pão e tinha peixe. E Jesus dá um grito: olha, lança a rede do lado direito. João, ele identifica a voz, diz: é o Senhor. É o Senhor. Pedro estava nu, se lança na terra, na água. E aqui eu vejo o carinho de Deus com Pedro. Aonde Pedro negou Jesus? Em uma fogueira, em uma roda, se assentado na brasa, se aquentando porque estava frio. Ele negou Jesus em uma fogueira. E agora Jesus, ele tem um carinho especial com Pedro, porque Jesus, ele remonta todo o cenário. Jesus, ele faz uma fogueira, e em volta da fogueira agora estão os discípulos de Jesus. E Jesus vai começar a conversar com Pedro, e vai dizer assim: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pedro tinha batido no peito lá atrás, dizendo: eu te amo, eu vou contigo até a morte. E agora Jesus está perguntando para ele: Pedro, tu me amas mais do que esses discípulos? E Pedro olha para ele e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele: venha abraçando as minhas ovelhas. Meu Deus. Jesus pergunta por uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Meu Deus. Ele vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Meu Deus. A Bíblia diz que Pedro se entristece porque Jesus perguntou pela terceira vez. E ele diz: Senhor, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu vejo um carinho grande do Senhor com Pedro aqui nesse texto. Porque Jesus não deixa Pedro preso naquele passado. Jesus resgata Pedro daquele passado, Glória a Deus. daquelas acusações. Santo é o Jesus tira Pedro daquela fogueira. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer para nós, para mim principalmente, para você: existem situações que parecem até que tem fogo, pastor, que até que tem brasa, tem fogo, parece, mas o fogo não é de Deus. Pedro estava sentado no lugar errado, na hora errada e com pessoas erradas, naquela fogueira junto com os servos dos sacerdotes, e ele é obrigado a negar Jesus. Cuidado onde você coloca a planta do teu pé. Cuidado por onde você anda, para quem você conta a sua vida, as rodinhas que você tem participado. Parece até que tem fogo, parece até que é de Deus. É igual, a aparência é igual,
Parece até que Deus está, mas não está. Jesus está longe, olhando. Ali naquela fogueira Jesus não estava, só estava Pedro e os servos dos sacerdotes. Não esteja em fogueira, em rodas, onde Jesus não está. Meu Deus, Não preste o seu ouvido para conversas que Jesus não está. Para situações em que Jesus não está. Naquela fogueira, na primeira fogueira, Jesus estava longe. Só estava Pedro na fogueira fazendo não sei o que, junto com os servos dos sacerdotes. Na segunda fogueira, Jesus muda o quadro. Jesus remonta aquela situação para resgatar Pedro daquela situação de que ele caiu, do momento em que ele caiu. Porque Satanás é especialista em nos acusar, em apontar o dedo. Não é verdade? Mas você é crente, você é pastor, você vai para a igreja e faz isso, você vai para a igreja e faz aquilo outro. Nós somos pecadores. Eu sou o maior pecador que está aqui nessa noite. Se eu fosse perfeito, Deus já tinha me levado, me arrebatado. Eu estou aqui ainda porque eu sou pecador e preciso da graça do Senhor. E aí Pedro, ele está lá com Jesus. Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Está na cara. Jesus dá a oportunidade para Pedro de se redimir do erro, do passado. Por 3 vezes ele usou a boca para negar. Agora por 3 vezes Jesus dá a oportunidade para ele, para dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é lindo. Eu amo Jesus porque Ele é lindo. Porque Ele não deixa ninguém para trás. Satanás pensou que Jesus abandonaria Pedro no vale. Satanás pensou que Jesus abandonaria Pedro sozinho. Mas Jesus ressuscita perguntando de Pedro: cadê Pedro? Diga a Pedro que eu vou com ele para Galileia. Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com a tua situação. Jesus se preocupa com os teus problemas. Jesus se preocupa com a tua dor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você carrega um fardo pesado de dor, de culpa. Talvez de uma frustração de um relacionamento que não deu certo, de um casamento que anos atrás você sofreu, que te batiam, que abusavam de você. Talvez você está aqui nessa noite e você chegou aqui e nada na tua vida até aqui deu certo. Talvez você chegou aqui nessa noite cheio de traumas, cheio de problemas. Pastor, mas eu sou crente, não importa. Crente também tem problema. Nós precisamos tirar essa capa de super-herói e dizer: não, eu não passo problema. Não, nós passamos problema sim. Nós passamos por dor sim. Nós choramos sim. Nós precisamos de ajuda sim. Nós precisamos da graça sim. Pedro, ele vestiu uma capa de super-homem durante 3 anos, dizendo: eu sou tal, eu sou maioral entre os discípulos, eu sou um líder. Pedro sempre quis se destacar, mas na verdade ele era um fraco. Na verdade Pedro era um fraco. Talvez você venha para a igreja, veste a tua roupa, a tua capa, vem para a igreja. Você chega aqui, você tem que aparentar que está bem. Você tem que dar risada. Você tem que sorrir. Para ninguém ver que você está triste. Para ninguém ver que você está com dor. Para ninguém ver que você está com problema. Deixa de ser bobo. Aqui é o lugar certo. Aleluia! Aqui é o lugar de você abrir o teu coração para Ele, dizer: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais essa dor. Senhor, eu não aguento mais essa perseguição. Senhor, eu não aguento mais essa luta. Senhor, eu não aguento mais esse problema. Senhor, arranca do meu peito essa dor. Senhor, arranca do meu peito esse sentimento. Aqui é o lugar certo. Aleluia! É na casa do Pai. Não se distancie do Senhor por causa dos teus problemas. O inimigo, ele é especialista em te acusar.
em nos acusar, em apontar o dedo dizendo: você não pode, você é um fraco, a tua família é fraca, olha a tua família como que está, e ainda você quer ir para a igreja. Satanás, ele sempre tenta nos acusar, ele sempre tenta colocar alguns empecilhos no nosso caminho. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: continua no teu propósito, continua firme adorando ao Senhor, porque o Senhor é especialista em curadores, em tirar a aflição do teu coração, em tirar a mágoa da tua alma, da tua mente, do teu ser, do teu interior. Porque talvez eu olhe para você, o pastor da igreja, olhe para você e veja que você está tudo bem, mas o teu coração, a tua dor é grande. Os amigos de Pedro olhavam para Pedro depois que ele negou Jesus, talvez não perceberam a dor que havia no coração de Pedro. Pedro voltou para suas antigas práticas, ele voltou a pescar. Jesus tinha falado para ele: Pedro, a partir de agora, lembra? Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. E Pedro largou tudo, largou as redes, seguiu Jesus. Só que depois que ele negou Jesus, as acusações vieram, os ataques da mente vieram, e ele voltou para onde? Pescar peixes. Não olhe para o teu passado. Pare de olhar para aquilo que você perdeu. Pare de olhar para aquilo que ficou para trás. Pare de olhar para o passado, dizendo: ah, Senhor, mas eu perdi. Senhor, mas eu perdi tanto, eu perdi tanto. Pare de olhar para o passado, olhe para o futuro, olhe para frente, porque Deus tem coisas grandes para o teu futuro. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Mas se desprenda do passado. Se desprenda daquela fogueira que Jesus não estava. Venha para a fogueira que Jesus está. Naquela segunda fogueira, Jesus estava bem pertinho, dialogando com Pedro. Pedro, tu me amas. É como se fosse um jogo de futebol. Até ali Pedro estava perdendo de 3-0. Estava 3-0 para Satanás. E aí Jesus chega e diz: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Estava 3-1. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3-2. Meu Deus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3-3. Passou o jogo. 3-3, está 0-0, Pedro. Então vem, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não leva em consideração o que ficou para trás. Pedro não leva em consideração o teu erro, a tua falha, o teu pecado. Eu não levo, Pedro. A partir do momento que você se arrepende, Pedro, eu faço da tua vida uma nova história. Glória a Deus. Jesus é lindo. Aleluia. Jesus é maravilhoso. E Ele não imputa a nós aquilo que nós não podemos. Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Meu Deus. O texto original vai dizer que Jesus ele vai dizer para Pedro assim: Pedro, agapaus-me. Amor de Deus, amor ágape. Pedro, agapaus-me, Pedro. Senhor, tu sabes que é filéus. Meu Deus. Amor de amigo. Jesus estava perguntando para ele: Pedro, agapaus-me, igual você falou? Você me ama mais do que todos esses? Ele olha para Jesus e fala: filéus, o Senhor é meu amigo. Pedro, agapaus-me. Não, Senhor, filéus. O Senhor sabe que é filéus. E aí na terceira vez Jesus baixa o nível e diz: Pedro, filéus. Sim, Senhor, filéus. Aleluia. O Senhor sabe que é filéus. Ele não vai colocar fardo nenhum que você não possa carregar. Aleluia. Ele não vai te colocar pressão nenhuma que você não possa carregar. A cruz que você carrega, eu falei aqui no começo da ministração, é pesada, mas você pode. A cruz, ela tem a tua medida. A cruz, ela tem o teu tamanho, a tua estatura. Nem um centímetro a mais, nem um a menos, porque ela é tua. Eu não posso carregar a tua cruz. Você não pode carregar a minha. A cruz que você tem é do teu tamanho. Carregue ela e não desista. Vá até o fim com Jesus.
Mas pastor, eu tropecei, não importa. Levanta de onde você caiu, pede perdão e segue em frente. Não deixe Satanás jogar acusação sobre a tua vida, porque Pedro quase voltou. Pedro quase caiu. Mas Jesus foi atrás de Pedro. Jesus é especialista em ir atrás. 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99, vai atrás de uma. 10 dracmas, uma está perdida dentro de casa, ele vai à casa, busca diligentemente em busca da dracma perdida. Sabe por quê? Porque você tem valor para ele. Você é valoroso para o Senhor. Jesus te ama de uma tal forma que você não consegue imaginar. Ele te ama a preço de cruz. A preço de cruz, a preço de cravos, a preço de espinhos. Esse é o preço do amor de Jesus pela tua vida. Por isso não desista dele. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu sei que vocês estão numa série de ministração sobre salvação. Mas Jesus ele veio para nos salvar. Não só para ir para a glória. Não só para morar com ele. Jesus ele veio para nos salvar também dos perrengues dessa vida. Jesus ele veio para te salvar das aflições. Jesus ele veio para te salvar dos teus medos. Jesus veio para te salvar dos teus traumas. Jesus veio para te salvar das tuas angústias. Jesus veio para te salvar das algemas, das amarras. Seja salvo por ele nessa noite. De tudo que te prende, em nome de Jesus. E seja livre para ter uma vida poderosa em Deus. Poderosa em Deus. Em nome de Jesus. Queridos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite e estava esperando uma palavra que você ia chutar a cadeira para cima. Você ia pular. Mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Ele te ama. Que ele não desiste de você. Que assim como ele foi atrás de Pedro, se for preciso, ele vai te buscar também. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar junto com você. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Senhor, a palavra não é minha, a palavra é tua. Senhor, a tua palavra, quando ela alcança o coração, a mente do homem, Senhor, ela causa transformação e mudança. Senhor, aquele que era pecador, Senhor, se torna homem santo, porque a tua palavra é poderosa para transformar o homem da água para o vinho. Senhor, que a tua palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, transforme a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, Senhor. Que não haja nenhuma acusação, Senhor, em nossas vidas. Senhor, que toda acusação, Senhor, de Satanás e seus demônios caia por terra nessa noite, Senhor. Porque a tua palavra é libertadora. A tua palavra nos liberta, Senhor. E nos liberta para voar. Nos liberta, Senhor, para viver coisas grandes e poderosas em ti. Senhor, que a tua palavra produza o resultado no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor.